Olá, meus amigos, muito boa tarde. Neste vídeo nós vamos tratar do crime de lesão corporal, esse é o número 4, em que eu abordo especificamente a lesão corporal dolosa em situação de violência doméstica. É uma matéria que está tratada normativamente no artigo 129, entre os parágrafos 9º e 11 do Código Penal. Como toda lesão corporal, a dolosa praticada em situação de violência doméstica, ela também visa proteger a integridade corporal e a saúde do ser humano, e nesse caso, especialmente contra violências praticadas no ambiente doméstico, no ambiente familiar. Tá? Então essa é a feição da proteção jurídica contida exatamente nas lesões corporais, no crime de lesões corporais, focado exatamente na questão da violência doméstica, parágrafos 9º ao 11 do artigo 129 do Código Penal. Quando que nós vamos dizer, então, que ocorre a chamada lesão corporal dolosa em situação de violência doméstica? Isso está previsto no parágrafo 9º. Quando a vítima do crime for ascendente, quer dizer pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó do agressor, descendente, filho, filha, neto, neta, bisneto, bisneta, irmão, irmão em sentido geral, todo tipo de irmão, irmão biológico, irmão adotivo, mesmo irmão socioafetivo, incluindo inclusive também a figura feminina, da irmã. Além destes, o cônjuge, que é a pessoa que mantém com o agressor vínculo através de casamento, o companheiro ou a companheira, cujo vínculo se estabelece através de união estável, ainda entra no conceito de violência, de lesão corporal em situação de violência doméstica, a agressão contra quem o autor conviva, e essa convivência pode se dar por qualquer razão, até por uma razão, por exemplo, empregatícia, uma pessoa empregada doméstica que viva na mesma casa, e ainda com quem o autor tenha convivido, também convivência por qualquer razão. Então, sempre que houver estas vítimas, ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro, pessoa com quem o autor conviva ou pessoa com quem o autor tenha convivido, desde que o autor se prevaleça de relações domésticas, quer dizer, estarem no mesmo ambiente doméstico, nós aqui entendemos, inclusive, como eu disse, que protege empregados domésticos quando convivem dentro do mesmo ambiente doméstico, também quando envolve relações de coabitação, quer dizer, que tem uma residência em comum, uma residência em conjunto, ainda que não sejam familiares, como, por exemplo, duas pessoas que dividem uma casa, dividem um apartamento, para ali ambas habitarem. E ainda relações de hospitalidade, que nada mais são do que as relações de visita. Então, qualquer daquelas espécies de vítima, ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro, pessoa com quem o autor conviva ou tenha convivido, em que o autor se prevaleça de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. No parágrafo 9º do artigo 129, nós vamos ter ali uma correlação que se estabelece com o caput do artigo, porque se trata, no parágrafo 9º, de lesão de natureza leve em situação de violência doméstica. Então,
sempre que o autor agredir uma daquelas personagens antes mencionadas, prevalecendo-se das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, encontramos a tipificação e provoque uma lesão corporal leve, a tipificação não será no caput do 129, mas sim no seu parágrafo 9º. E a consequência é que a pena cominada ao parágrafo 9º ela é maior. No caput nós temos detenção de 3 meses a 1 ano. E aqui no parágrafo 9º nós temos uma pena cominada que vai de 3 meses a 3 anos de detenção. Além disso, é importante assinalarmos também que lá no parágrafo 11 do mesmo artigo 129, existe uma forma majorada que é específica da lesão corporal dolosa leve em situação de violência doméstica. E ela se dá, essa majorante, se a vítima for portadora de deficiência. Sempre lembrando que o conceito de deficiência vai ser encontrado nos artigos 3º e 4º do Decreto 3298, de 1999, e nestes dispositivos, estes artigos 3º e 4º, ali nós vamos encontrar menção sobre deficiência física, auditiva, visual, mental e múltipla, com as respectivas definições. Então, se numa hipótese de lesão corporal dolosa leve, em situação de violência doméstica, em que a vítima for pessoa portadora de deficiência, nós teremos aí uma majoração baseada no parágrafo 11, em que a pena ela é aumentada de 1/3. Neste caso, só para entendermos bem, né, de lesão corporal leve em violência doméstica, aliás, como todas as lesões corporais dolosas em violência doméstica, não se aplica aquelas agravantes do artigo 61, inciso 2, letra E, que se trata de crime contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, porque se nós tipificássemos gerando uma pena cominada maior para essas lesões praticadas em situação de violência doméstica, e depois, além disso, ainda agravássemos a pena na segunda fase da dosimetria, nós iríamos produzir bis in idem, que nós sabemos que é proibido em matéria penal. Então, na verdade, nas hipóteses do parágrafo 9º, 10 e 11 do artigo 129, nós não vamos aplicar a agravante do artigo 61, inciso 2, letra E, do mesmo Código Penal, para não produzirmos bis in idem. Com relação à lesão corporal de natureza grave em situação de violência doméstica, a tipificação vai se dar pela combinação do parágrafo 10 com o parágrafo 1º. Então, nas hipóteses de agressões domésticas ou de coabitação ou em situação de hospitalidade contra aquelas pessoas mencionadas no parágrafo 9º, que resulte lesão corporal grave é aquela tipificada no parágrafo 1º, nós teremos aí a incidência da majorante prevista no parágrafo 10. Então, qual é a consequência? A pena é a mesma cominada ao parágrafo 1º, 1 ano a 5 anos de reclusão. Porém, sobre esta pena cominada ao parágrafo 1º, na terceira fase da dosimetria, irá incidir a majoração de 1/3, que está prevista justamente no parágrafo 10. O mesmo raciocínio vale também para a lesão corporal gravíssima, ou também chamada de lesão corporal
de especial gravidade ou especialmente grave, também em situação de violência doméstica. A lesão corporal gravíssima é aquela cujo resultado se enquadra no parágrafo 2º do artigo 129. E aí, na sua combinação com o parágrafo 10, qual a consequência que nós temos? Primeiro, a pena cominada é a mesma a do parágrafo 2º, qual seja 2 a 8 anos de reclusão. Só que, nos termos do parágrafo 10, sobre esta pena incide a majoração de 1/3, também na terceira fase da dosimetria. E, por fim, ainda temos a lesão corporal seguida de morte em situação de violência doméstica, lembrando que a lesão corporal seguida de morte ela está tipificada no parágrafo 3º do artigo 129, e quando se trata de situação de violência doméstica, surge a combinação com o parágrafo 10. Qual a consequência? A pena é acominada ao parágrafo 3º, 4 a 12 anos de reclusão, e sobre esta pena incide a majoração de 1/3, também, com base no parágrafo 10, na terceira fase da dosimetria. Este é o desenho, então, pessoal, das lesões corporais dolosas praticadas em situação de violência doméstica. Quando se trata de lesão leve, recapitulando, nós temos a pena cominada no parágrafo 9º, 3 a 3 anos de detenção, sendo a vítima portadora de deficiência, no caso desta lesão leve, em situação de violência doméstica, aplicamos a majorante do parágrafo 11, mais 1/3 na terceira fase da dosimetria. Se as lesões são são graves, gravíssimas ou seguidas de morte, então nós vamos ter a pena cominada, respectivamente, no parágrafo 1º, parágrafo 2º ou parágrafo 3º do artigo 129, mas, em qualquer caso, majorada em 1/3, com base no parágrafo 10, incidindo esse 1/3 na terceira fase da dosimetria. Falo ainda neste vídeo sobre a ação penal nos crimes de lesão corporal dolosa em situação de violência doméstica. Se a lesão corporal for de natureza leve, aquela tipificada no parágrafo 9º, e a vítima for homem, então, lesão corporal de natureza leve, parágrafo 9º, contra homem, a ação penal é pública condicionada, necessita de representação, conforme prevê o artigo 88 da Lei 9.099 de 95. Se a vítima dessa lesão corporal leve em situação de violência doméstica for mulher, a ação penal passa a ser pública incondicionada. Por quê? Porque, embora o artigo 88 da Lei 9.099 diga que em lesões leves precisa-se de representação, o artigo 41 da Lei número 11.340, que é a Lei Maria da Penha, afasta a incidência de todos os dispositivos da Lei 9.099 em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, aquele artigo 88 da Lei 9.099, que trata da representação em crime de lesão leve, tratando-se de vítima mulher, por conta do que diz o 41 da Lei Maria da Penha, este artigo 88 não incide. Então, a ação deixa de precisar representação, voltando a ser, então, pública
incondicionada. Então, se tratar de lesão corporal de natureza leve, em situação de violência doméstica, contra homem, ação penal pública condicionada. Artigo 88 da Lei 9.099. Se for contra a mulher, ação penal pública incondicionada, porque o 88 não incide neste caso, porque afastado pelo artigo 41 da Lei Maria da Penha. Tratando-se de lesão corporal de natureza grave, gravíssima, ou lesão corporal seguida de morte em situação de violência doméstica, sempre a ação penal será pública incondicionada. Certo, meus amigos? Sempre lembrando, antes de encerrar, que tudo aquilo que é falado aqui neste vídeo pode ser acessado através da sinopse, cujo link aparece na parte descritiva do vídeo, remetendo para a sinopse que postamos no Google Drive. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.